Fala aí, turma. Retornando aqui novamente com nossas correções da nossa diagnóstica, tá ok? Desde já eu dizer a vocês que agora eu serei um pouco mais sucinto, tá? E para ver se a gente consegue corrigir todas através desse vídeo aqui, tá bom? Então, qualquer dúvida, manda mensagem, tá bom? Qualquer esclarecimento sobre alguma questão, me mande mensagem ou nos comentários do vídeo, tá ok? A questão 4, gente, vocês irão ler os dois textos, e dizer que tipo textual eles são, aliás, que gênero textual, tá? Fala-se do escritor 9, que diz o 9, né? Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, tá bom? Então, se o gênero textual dos dois textos é o que vocês iriam identificar, tá bom? E do escritor 9 do Spaes diz o seguinte, o que eu li anterior foi do Saeb, do Spaes diz o seguinte: reconhecer o gênero do discurso, gênero textual, tá bom? E são dois textos bem interessantes, bem simples, né? Vamos lá, vamos lê-los. Vamos ler aqui o texto 1, só se eu mudar a câmera para ele. Pronto, a câmera está focada no texto 1, que diz o seguinte: Mário Quintana nasceu no Rio Grande do Sul em 30 de julho de 1906 e faleceu em 5 de maio de 94. Com 7 anos aprendeu a ler, auxiliado pelos pais, tendo como cartilha o jornal Correio do Povo. Em 1925, seu conto A Sétima Personagem foi premiado em um concurso promovido pelo jornal, volta na câmera, jornal Diário, Jornal Diário de Porto Alegre, iniciando a partir desse momento sua carreira de escritor. Tá? Disponível em releituras.com/mquitana. Texto 2. Ana Lins dos Guimarães Peixoto nasceu em 20 de agosto de 89 e faleceu em abril de 85. Nasceu em 1889 e morreu em 1985. É a grande poetisa de Goiás. Em 1903, já escrevia poemas sobre o seu cotidiano, criando em 1908 o seu jornal de poemas femininos. A Rosa, Carlos Drummond de Andrade, 1983, após ler alguns escritos da autora, manda-lhe uma carta elogiando o seu trabalho. Minha querida amiga Cora Carolina, seu vintém de cobre é para mim moeda de ouro, e de um ouro que não sofre as oscilações do mercado. Cora Carolina, vintém de cobre, minhas confissões de Aninha, São Paulo Global 2001, tá bom? Então, gente, esses dois textos falam de quê? Ele é um poema, uma notícia, uma carta ou uma biografia? Poema, gente. Para ser poema tem que ser um texto que tem um eu lírico, tá? Com versos e algumas vezes com rima e tudo mais. Tem isso no texto? Não tem, então não é poema, tá? É notícia, ele retrata ele é uma narrativa tratando um fato, um acontecimento? Também não é, né, gente? Não é. É uma carta, ou seja, é um texto direcionado a alguém com um vocativo, olá, tudo bem, tal, cara amiga, algo assim do tipo? Não é. É o quê? Biografias, tá? Quando você faz um texto contando a história, sua própria história, ou a história de uma pessoa específica, o nome desse texto é biografia, né? Bio, né? História de vida, né? Biografias. Então, o certo, letra D na quarta questão, ok? Vamos lá. Para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte, vou ler para vocês. Podemos dizer que o narrador desse texto vocês vão identificar o narrador desse texto, tá bom? Vai tratar do narrador do texto, que é do escritor 11 do Spaes, que diz o seguinte: reconhecer os elementos que compõem uma narrativa ou um conflito gerador, tá bom? Então, os elementos da narrativa, quem é? Narrador, personagem, espaço, tempo e tudo enquanto, tá bom? Beleza? Então, nós vamos nessa questão, nesse texto, identificar quem é, tá? Quem é o narrador desta história, tá bom? Irmão de enxurrada, tá? Irmão de enxurrada. O título do texto já nos diz já nos dá uma
dica, tá bom? Uma dica, tá? E os narradores que ele trouxe lá nas questões, que ele trouxe foi a dona da padaria, a mãe do bebê, o irmão mais velho e o pequeno bebê. O irmão mais velho e o pequeno bebê. Então, quem está narrando essa história? Vou mostrar as opções para vocês. Está aqui, ó. A dona da padaria, tá? A mãe do bebê, o irmão mais velho ou o pequeno bebê? Então vamos ler a história e identificar quem é o seu narrador, tá? Vamos lá. Diz o seguinte: irmão de enxurrada. Ficam lembrando dele esperneando no berço. Ele era uma coisica ainda mais estranha do que é hoje. Não, muito mais estranha. Hoje ele é gente, fala, acha coisas sobre mim, sobre os outros irmãos, sobre a dona da padaria. Antes ele era um montinho que se mexia estranhamente também. Eu ficava horas olhando para ele. Teve um tempo em que ele engatinhava, rodava pela casa toda, gugu pra cá, dadá pra lá, passando debaixo dos móveis, debaixo das pernas da gente. Um saco. E num dia que ele engoliu a cabeça de um bonequinho do Forte Apache, ou foi um rabinho de cavalo, não lembro exatamente o que foi que ele engoliu, mas lembro que problemão que foi. Minha mãe, quando eu digo minha mãe, já sei que o narrador não é minha mãe, tá bom? Não vai ser minha mãe, tá? Não vai ser minha mãe. Veio correndo porque eu gritei do meu quarto, tá? Então aqui tá a dica, tá, gente? Minha mãe, então não vai ser a mãe. Veio correndo porque eu gritei do meu quarto, então não vai ser a mãe, também não vai ser o bebê, tá bom? Vai ser quem então? Vamos lá ver as opções para nós descobrir quem é. A mãe eu sei que é, sei que não é. Dona da padaria também não, tá, gente? Também não. A dona da padaria também não. Então quem é o narrador desse texto? Quem é? Isso, o irmão mais velho, letra C, tá, gente? O irmão mais velho é o que diz. Ele fala aqui, ó. Quando ele fala lá no texto, né? No finalzinho do texto ele fala. Deixa eu só voltar para vocês aqui assim, ó. Gritei do meu, minha mãe veio correndo porque eu gritei do meu quarto, né? Então, é uma dica que no narrador é o irmão mais velho. No começo também ele fala, né? Ele fala que hoje ele é gente, fala coisas sobre mim e sobre os outros irmãos, né? Ou seja, é irmão dele, fala sobre mim e sobre os outros irmãos, tá, gente? Então, é isso aí, o irmão mais velho, tá? Olha só o texto, lê o texto a namorada. Aí diz, no trecho, o pai era uma onça. A palavra destacada sugere que o pai era o quê, gente? Quando eu digo alguém uma onça, uma fera, né, que a pessoa é uma onça, reconheceu o efeito decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos, é o do escritor 21. É você saber a função de palavras ou com que intenção, com que sentido ela está no texto, tá bom? Vamos lá. Eu não digo alguém é uma onça, ele é o quê? Ele é uma onça de verdade, será? Vamos ler, se é uma fábula, se for, né? Havia um muro alto entre nossas casas, difícil de mandar recado para ela, não havia e-mail. O pai era uma onça, a gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória, mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira. E então era uma agonia. No tempo do onça, era assim, né? Então, quando eu digo assim, o pai da moça, no caso aqui é o rapaz contando como eles namoravam, paqueravam antigamente, tá? Então, assim, o pai da moça era uma onça. Ele quis dizer o que, gente? Onça é o que? Ele era violento, ele era esperto, ele era rápido ou era bravo? Tá? Desde já, né, esperto e rápido, ninguém pode dizer isso. Então, o que era mais diferente tá uma onça. Onça caracteriza pela sua braveza, não pela sua violência, esperteza ou rapidez, né? Então, se era uma onça, era a letra D, bravo, ok? Letra D, bravo. Questão 7, tá? Descritor 19, tá? Descritor 19 vai dizer o seguinte, o 19, reconheceu o efeito e sentido decorrente da escolha de palavras, frases e expressões. Você
reconhecer o porquê que o autor escreveu aquela palavra, aquela expressão no seu texto, daquele jeito, tá bom? Aqui no caso, por que ele escreveu a palavra minúsculo, qual foi a intenção dele botar essa palavra, tá bom? Diz assim, ó, o texto. O beija-flor. O beija-flor é um dos menores pássaros do mundo. Chega a medir apenas 5,5 centímetros de comprimento. O beija-flor faz seu ninho em forma de taças, de construção delicada e artística. O beija-flor se alimenta de néctar das flores e insetos. O voo do beija-flor é típico. O beija-flor põe seus 2 ovos minúsculos, arredondados, de cor branca. No trecho, o beija-flor põe 2 ovos minúsculos, arredondados, de cor branca. A palavra sublinhada pode ser substituída sem alteração de sentido por, gente. Ou seja, por qual palavras abaixo você pode substituir essa palavra no texto e a frase não perder o sentido, tá? Ou seja, vocês têm que ter aqui a ideia de sinônimos. Qual é o sinônimo, qual é a palavra que eu posso usar, mesmo obtendo o mesmo sentido no texto. Vamos lá. Eu posso usar arredondadas, eu posso botar, o beija-flor põe 2 ovos arredondados de cor branca. Tem o mesmo sentido? De minúsculo, arredondado? Não tem. Achatados tem o mesmo sentido de minúsculos? Não tem. Pequenos e minúsculos tem o mesmo sentido, a mesma coisa? Sim, né? Sim. Pequeno e minúsculo é a mesma coisa. A diferença é que minúsculo a gente entende como se diz, como sendo uma coisa mais pequena ainda, tá? Mais pequena. Eu tenho uma letra pequena e eu tenho uma letra minúscula, algo mais menor do que pequeno ainda, né? Mas minúsculo e pequeno tem o mesmo sentido, tá ok? E pontiagudos, a mesma coisa que minúsculo? Claro que não, né, gente? Vou dizer que ovos penteagudos são a mesma coisa que ovos minúsculos, não é a mesma coisa, tá ok? Então a resposta certa, letra C, de pequenos. Vamos à questão 8. Deixa eu só mudar a câmera novamente, dá licença. Pronto. Vamos para a questão 8. A questão 8 diz o seguinte, lê o texto abaixo, responde as questões 8 e 9, tá bom? Esse texto é para as questões 8 e 9. A questão 8 vai pedir o assunto do texto e a questão 9 é a expressão, dá um livro, é dita por quem, tá bom? Então vamos lá. É o D5 e o D11. O D5, descrição na questão 8. O D5 quer dizer o quê? D5 é identificar o tema ou assunto do texto, tá? Bem simples de escritor. O assunto do texto é o quê? Vamos lá. Livro é demais, é o título do texto. O Pedro Lins aniversariou no último dia 12. Como é um sujeito legal, a turma da firma onde trabalho resolveu fazer-lhe uma surpresa. Naturalmente, com o apoio do patrão, José Ailton Torres. Aí, salta a dona Elúzia, secretária do chefão. O que é que a gente dá de presente para ele? Zé Vicente, o contínuo sugeriu. Desculpa, gente, Vicente é para estar lá em cima, junto com o Zé, tá bom? Mas é digitação. Zé Vicente, o contínuo, sugeriu, aliás, dá um livro. Na hora, Zé Ailton rebateu. Livro não, ele já tem um. Gazeta de Alagoas, Maceió, 98, tá bom? Então, gente, qual é o assunto desse texto, gente? Qual é o assunto do texto? A compra do presente, tá? A festa da firma, o aniversário do chefão ou o presente do contínuo? É o presente do contínuo? Não, ó, Zé Vicente, o contínuo sugeriu, então não é presente pro Zé Contínuo. É o aniversário do chefe? Claro que não, aqui, ó, com o apoio do patrão, o chefão, né, o chefe, José Ailton Torres, então não é assunto do chefe, não é o aniversário do chefe. É uma festa na firma? Também não, tá, gente, ó. É legal, o turno da firma onde trabalha resolveu fazer-lhe uma surpresa, então não é uma surpresa para alguém. Então se é a surpresa para alguém e o assunto principal o quê? A compra do presente para ele, tá, gente? É presente para ele. Então, letra A. E a 9 diz, a fala de dá um livro é dita por quem? Tá, gente? Quem é que diz lá no texto, dá um livro para ele? O escritor 11, quer dizer o que? Reconhecer os elementos que compõem a narrativa, tá? Quem foi que falou essa fala? Quem disse, dá um livro para ele? Dita por quem? Olha só. Aí,
salta Dona Elúzia. Vamos só ler daqui para frente, tá bom? Que é onde começa o diálogo. Aí, salta Dona Elúzia, secretária do chefão. O que a gente dá de presente para ele? Tá? Então, o que a gente dá de presente para ele? Zé Vicente, o contínuo sugeriu. Dá um livro. Na hora, Zé Ailton rebateu. Então, quem foi que disse? Dá um livro. Quem foi que sugeriu dar esse presente? Dá um livro. Foi quem? Tá aqui bem claro, ó, o Zé Vicente, tá bom? Porque o Zé Ailton apenas rebateu, tá bom? O Zé Ailton rebateu, ou seja, confirmou com ele, tá bom? Mas quem disse foi Zé Vicente. Vamos ver se tem Zé Vicente lá no texto. Tem sim, letra D, Zé Vicente, tá? Dona Elúzia, não é, porque ela perguntou quem era, tá? Perguntou quem era. Pedro Elias, também não é, que Pedro Elias era aniversariante, tá ok? Era aniversariante. Zé Ailton concordou com o Zé Vicente com relação ao presente, mas quem sugeriu primeiro foi o Zé Vicente, o contínuo, tá bom? E, para finalizar nossa correção, o sentimento de carinho e afeição que o poeta demonstra ter pela cidade deve ser ao emprego da, tá bom, gente? Nessas palavras aqui, você vai encaixar quais palavras elas dá a ideia de carinho, de sentimento que o autor tem pela a cidade. Diz assim, ó, lê o texto abaixo. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó. Com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Mário Quintana, a Rua dos Catoventos, Porto Alegre, a Federal do Rio Grande do Sul, 92 é o ano. Gente, qual é as palavras que ele usa para indicar carinho, tá? É palavra no superlativo, no nomentativo, no comparativo ou no diminutivo? Gente, superlativo é a ideia de aumentativo, é de grandíssima, né? Aí é o superlativo. Aumentativo, grandona, por exemplo, né? E comparativo, eu comparo uma com outra, né? Uma coisa com outra. E diminutivo. Qual desses elementos que a gente usa mais comumente para dar uma ideia de carinho? É qual? Isso mesmo, gente, o diminutivo, ó. Cidadezinha, né? Ou seja, menininha, ou menininho, tal, igrejinha. É a ideia de carinho, gente, diminutivo, tá? Você não diz com um animalzinho seu, por exemplo, ou coisa fofinha, dizer coisa fofa, né? Fofinho, bonitinho, né? É a ideia de carinho, tá bom? Então, diminutivo é o que vai dar a nossa resposta correta, tá ok? Então é isso, gente. Agradeço demais para vocês terem assistido os vídeos, tá? Espero que tenha se dado bem nessa avaliação. Fique com Deus, bom final de semana. E por favor, se puder, vai nos comentários do vídeo e põe o seu nome lá, tá bom? Pra gente saber o nome e a turma, por saber que você assistiu ao vídeo e corrigiu sua prova, tá bom? E pode acessar pelo link também que tá aí na descrição do vídeo, que vocês vão entrar na prova e ver sua nota, tá ok? Forte abraço, qualquer dúvida me mande, tá bom? Mande a dúvida e a questão que eu irei explicar novamente. Tudo de bom, fique com Deus e até mais, e fui.